O assunto do vídeo de hoje vai ser textura na música. Textura na música como um dos 6 componentes básicos de uma música. E quais são esses 6 componentes básicos de uma música? Né? Melodia, harmonia, ritmo, timbre, forma e textura. Já gravei vídeos sobre cada um deles e hoje, então, textura, que é o último deles. Estou construindo essa playlist de teoria musical baseado neste livro aqui, ó. Um livro bem pequenininho, tá vendo? Bem didático, uma breve história da música, que é um dos volumes desse livro, do Roy Bennett. O link dele está na descrição, caso você tenha interesse. São 6 volumes: Aprendendo a Compor, uma breve história da música, que é esse aqui, Como ler uma partitura, elementos básicos da música, forma e estrutura na música e instrumentos da orquestra. Eu gosto dele, eu estou gostando porque ele é bem didático mesmo, sabe? Bom, então, estou no capítulo 1, né? O que é estilo em música? E estilo, segundo o autor, é uma combinação simultânea de diversos elementos musicais. E que aqui ele chama de componentes básicos da música: melodia, harmonia, ritmo, timbre, forma e textura. No vídeo passado eu tratei sobre forma e hoje será textura. Farei a leitura completa do texto dele aqui sobre textura, que é bem pequeno, ó. Os textos dele são sempre muito pequenos. Eu sei que isso é ruim para desenvolvimento, mas como introdução eu acho muito bom, pelo menos no meu caso, que eu estou tendo os primeiros contatos com teoria musical, estou achando muito interessante. Mas como esse texto ele é curto, então eu também fiz uma pesquisa na internet, bem básica, para complementar esse texto que ele nos traz. Então vamos lá, textura. Algumas peças musicais apresentam uma sonoridade bem densa. Presta atenção no vocabulário ou nas palavras que são utilizadas nessas definições, porque elas ajudam no entendimento. Nesses adjetivos, por exemplo, ó, algumas peças musicais apresentam uma sonoridade bem densa. O que é uma música densa? Talvez ajude, né, a gente a compreender. Algumas peças musicais apresentam uma sonoridade bem densa, 2 pontos, rica e fluindo com facilidade. Outras podem mostrar... Que susto, tá caindo uma tempestade aqui em Curitiba, eu vou até mostrar aqui, ó, peraí. Não sei se vai dar pra ver. E o pior é que eu vi o raio, o claro dele, e não me antecipei ao trovão. Foi vacilo, eu me concentrei aqui, vamos lá. Algumas peças musicais, então repetindo, apresentam uma sonoridade bem densa, rica e fluindo com facilidade. Outras podem mostrar-se com sons mais rarefeitos e esparsos, por vezes produzindo um efeito penetrante e agressivo. Para descrever esse aspecto da música, usamos a palavra textura. Estou tentando pensar aqui na minha cabeça, fazendo essas relações. Comparando a trama, para descrever esse aspecto da música, usamos a palavra textura. Comparando a trama formada pelos fios de um tecido, por isso textura, com a organização dos sons numa composição musical. Existem 3 maneiras básicas de o compositor, abre aspas, tecer a música. Isso pode ser feito a partir de textura monofônica, que eu vou gravar o próximo vídeo sobre isso, textura polifônica, também um outro vídeo, e textura homofônica. O que é a textura monofônica? Constituída por uma única linha melódica destituída de qualquer espécie de harmonia. Textura polifônica: 2 ou mais linhas melódicas entretecidas ao mesmo tempo, às vezes também chamadas de contrapontística. E textura homofônica: uma única melodia é ouvida contra um acompanhamento de acordes. Basicamente é uma música com o mesmo ritmo em todas as vozes. Bom, então esse foi o vídeo de hoje sobre textura. E é uma coisa um pouco mais difícil de entender, né? Bom, espero que eu consiga entender melhor nos próximos vídeos, onde eu vou tentar aprofundar um pouco sobre textura, sobre cada uma delas, das 3, monofônica, polifônica e homofônica. Porque o texto ele acaba por aqui, e eu estou sentindo a necessidade de dar uma olhada fora, além desse texto, né? Bom, e para o vídeo de hoje, também dei uma pesquisada, como eu disse, sobre textura musical em outra fonte, que não o livro, para entender um pouco melhor.
Textura musical é a forma pela qual os materiais melódicos, rítmicos e harmônicos se combinam em uma composição, determinando assim a qualidade sonora global de uma peça. Frequentemente, a textura é definida pelo número de vozes que intervêm na peça musical. Entenda aqui vozes, as diversas linhas melódicas simultâneas, sejam vocais, ou seja, vozes humanas, ou instrumentos, e pela forma como essas diversas vozes se relacionam. A textura é uma peça também, peça musical, né, pode ser descrita por termos tais como pesado ou leve, ríspido ou suave. Por exemplo, disse que as obras mais populares de Complan têm uma textura aberta. A textura percebida de uma obra pode ser afetada pelo caráter e pelo número de partes que são executadas em conjunto, assim como pelo timbre dos instrumentos ou vozes que executam essas partes, e também pela harmonia e pelo andamento e pelo ritmo. E aí, nessa fonte que eu estou consultando, também os tipos de textura são monofônica, uma única melodia que pode ser executada por um ou mais músicos ao mesmo tempo; polifônica, duas ou mais linhas melódicas que são em certa medida independentes; e homofônica, textura composta por diversas vozes, sendo que uma delas, a melodia, destaca-se das demais, que formam um acompanhamento harmônico de fundo. Se todas as partes têm o mesmo ou quase o mesmo ritmo, então a textura homofônica pode ser descrita como homorrítmica. E ainda há uma quarta categorização, heterofônica. Beleza? Então eu fico por aqui. Consegui mais ou menos compreender o que é a textura, mas deu para ter uma ideia. Nos próximos vídeos, acompanhem, que eu vou tentar entender isso melhor a partir da definição do que seja textura monofônica, textura polifônica e homofônica. O próximo, especificamente, é textura monofônica. Assiste o último vídeo aqui no canal que eu gravei sobre forma, como o quinto componente básico da música. Valeu!